olha só, então vimos aqui o nosso conceito formal, conceito material e agora o nosso conceito analítico, tá joia? O conceito analítico aqui, ó, nós vamos ter que iniciar o estudo com as teorias. Nós temos 3 teorias, teoria bipartida, tripartida e quadripartida, que falam do nosso conceito analítico. A teoria bipartida, bipartida de 2. Então, para ser crime tem que ser um fato típico mais ilícito. Então, a bipartida, 2, fato típico ilícito. Beleza? Que são o que a gente chama de substratos do crime. A tripartida já aumenta mais um. Para ser crime tem que ser um fato típico, ilícito e culpável. Tranquilo? Então, olha só, bipartida 2, fato típico mais ilícito, são 2 substratos só. Tripartida, são 3 substratos. Fato típico mais ilícito mais culpável. Tranquilo? E temos uma terceira teoria que é a quadripartida. Tá? A quadripartida já são 4 substratos. Para ser crime tem que ser um fato típico, ilícito, culpável e punível. Tudo bem? Então tá aí as 3 teorias do conceito analítico de crime. A teoria quadripartida é uma teoria minoritária, né? Adotada pela corrente doutrinária minoritária. Eu me lembro bem, por exemplo, do professor Basileu Garcia, ele traz essa teoria. Essa teoria, para nós, não tem aplicabilidade nenhuma no direito penal brasileiro, tá joia? Totalmente fora aí, serve aí só o conhecimento para você, caso na tua provinha coloque lá, o Brasil adotou a quadripartida, que é isso? Falsa, tá? Não dá, porque essa teoria aí não tem aplicabilidade nenhuma no direito penal. No entanto, a bipartida e a tripartida dá uma diferenciada aí na doutrina majoritária. Por exemplo, os mais clássicos, doutrinadores mais clássicos, né? Mirabete, Damásio, Fernando Capês, esses, se você observar no livro deles, eles adotam a teoria bipartida. Então, para eles, os mais clássicos, para ser crime, basta o quê? Que tem um fato típico mais ilícito e acabou. Diferente da doutrina mais moderna e o STF, que adotam a teoria tripartida. Então, para eles, para ser crime, tem que ser um fato típico, mais ilícito, mais culpável. Tranquilo? Então, tá aí as 3 teorias para você no que tange ao nosso conceito analítico de crime. Então, o que eu resolvi fazer para vocês aqui na nossa aula? O seguro morreu de velho. É melhor sobrar conhecimento do que faltar. Porque se eu estudar a teoria tripartida, fato típico, ilicitude e culpabilidade, consequentemente eu já estudo a bipartida, porque é fato típico e ilícito. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou tratar do fato típico, que está lá no seu edital, ilicitude, que está de forma expressa no seu edital, mas também vou falar da culpabilidade, que é a teoria adotada pelo nosso Supremo Tribunal Federal e doutrina majoritária. Ou seja, vamos aprender um pouco mais aí sem problema nenhum, não vai te atrapalhar nos seus estudos não, tudo bem? Então a gente vai botar para cima aí e vamos derreter, tá joia? Então, o que acontece? Desse conceito analítico é o que de fato a gente vai fazer o quê? Esse conceito analítico é o que a gente vai aprofundar agora nos estudos, tá joia? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui o nosso conceito analítico, né? Falando aí um quadrinho esquemático que eu gosto de montar para vocês. Então, fato típico, ilícito ou antijurídico, que é a mesma coisa, culpável, que é a nossa culpabilidade. Tudo bem? O que acontece? Esses aqui são os substratos do crime. Tá? Então a gente chama os 3 substratos. Então esse aqui, ó, primeiro substrato do crime, segundo substrato do crime e o nosso terceiro substrato do crime. Tranquilo? Primeiro substrato, segundo substrato, terceiro substrato do crime. Fato típico, ilícito e culpável. Lembrando, se eu estou falando de teoria bipartida, fato típico e ilícito, já tem o crime. Se eu estou falando de teoria tripartida, fato típico, ilícito e culpável. E são os 3 substratos. Tudo bem? Mas aqui, o que acontece? O que nós vamos fazer agora aqui com você? Tá joia? Nessa aula de agora eu quero fazer isso com você, para você ter esse panorama. Que é aqui que eu vejo que a galera dá aquela patinada na hora de estudar para o concurso. Principalmente quando ele estuda sozinho ali, que pega um livro, e aí, pô, vira um zaralho na cabeça aí, e aí acaba, né, meio que abandonando, e não pode abandonar esse tema da teoria do crime, principalmente esse conceito analítico, por quê? Porque é o que as bancas colocam na hora da prova, o que eles cobram, tá bom? Então vamos lá. Eu já sei que para ser crime tem que ter um fato típico mais ilícito mais culpável pela teoria tripartida. Pela bipartida precisa só dos 2, já está claro para vocês. Tá joia? Mas para que eu tenha um fato típico,
para que exista o fato típico, obrigatoriamente, gente, eu tenho que ter os seus elementos, tá joia? Que são os 4 elementos aqui, ó. Tá joia? Então esses aqui, ó, esses aqui são os elementos do fato típico, tá joia? Então isso aqui, ó, são os elementos do fato típico. Então, para a existência do nosso fato típico aqui, obrigatoriamente eu tenho que ter os 4 elementos. Professor, eu tenho que ter os 4 ao mesmo tempo? Sim. E esses elementos aqui, eles são cumulativos. Tá? Esses elementos aqui, ó, eles são cumulativos. Os elementos são cumulativos. Então, eu tenho que ter conduta, eu tenho que ter resultado, eu tenho que ter nexo de causalidade e eu tenho que ter tipicidade. Então, isso quer dizer o quê? Se faltar um dos elementos, eu não tenho fato típico, professor? Exatamente. Se faltar um dos elementos, o meu fato não será típico, o meu fato será atípico. Se o fato é atípico, ou seja, eu não tenho fato típico, logo eu não tenho crime. Porque para ter crime não tem que ser fato típico, ilícito e culpável? Tranquilo? Então, eu preciso dos meus elementos de forma cumulativa. Faltou um, eu não tenho substrato do fato típico. Se eu não tenho crime. Tudo bem? Então, primeira coisa, você tem que já estar na massa. Para a existência do fato típico, o que eu preciso? Preciso dos seus elementos de forma cumulativa. E quais são os seus elementos? Conduta, resultado, nexo de causalidade ou nexo causal, como você preferir, e a nossa tipicidade. Beleza? Faltou um, tchau. Não tenho fato típico, logo não tenho crime. Beleza? Mas não basta só um fato típico. Eu preciso também que esse fato típico seja o quê? Ilícito, antijurídico. E o que significa, basicamente? Aqui eu estou te dando um panorama geral. Beleza? Relaxa. O que significa ser um fato típico de ser ilícito antijurídico? Esse fato típico é contrário à lei. Por isso que ele é ilícito. Ele contraria o ordenamento jurídico. Porque se ele fosse conforme o ordenamento jurídico, ele não seria ilícito, ele seria lícito. Tá joia? Então esse fato típico também tem que ser ilícito. Beleza? Mas muitas das vezes eu posso praticar um fato típico. Eu pratico aqui, ó, o nosso fato típico. E aí eu vou observar se esse fato típico ele também é ilícito. Mas às vezes eu posso ter praticado esse fato típico com base em uma das minhas excludentes de ilicitude. Essas aqui são as chamadas excludentes gerais de ilicitude. Né? As excludentes gerais de ilicitude do artigo 23 do Código Penal, que é o nosso estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, de exercício regular do direito. Se eu praticar esse fato típico acobertado por uma das excludentes de ilicitude, isso significa o quê? Olha o nome, excludente de ilicitude. Então eu excluo a ilicitude. Então quando eu vou excluir essa ilicitude, isso significa o quê? Que eu tenho fato típico, mas não é ilícito, logo eu não tenho crime. Beleza? Vamos fazer um exemplo para ficar fácil? Porque sempre o exemplo que eu uso que é o mais simplesinho de você entender. Ó. Saquei uma arma de fogo, dei 2 tiros no meu desafeto. Beleza? E ele caiu morto lá. Saquei minha arma de fogo, dei 2 disparos no meu desafeto e ele caiu morto no chão. Um fato. Simples. Vamos ver se isso é um fato típico? Teve uma conduta? Teve. Qual foi minha conduta? 2 disparos de arma de fogo. Teve um resultado? Teve um resultado, a morte do meu desafeto. Teve um nexo de causalidade? O que significa o nexo de causalidade? É o vínculo entre o resultado e a conduta. É o vínculo entre eles. Então, ou seja, aquela morte ocorreu em decorrência, a morte, resultado, ocorreu em decorrência dos 2 disparos da minha conduta? Sim. Então teve nexo de causalidade. A minha conduta teve tipicidade? A minha conduta se amoldou, se formalizou algum tipo penal descrito na lei? Sim. Homicídio, artigo 121. Além disso, essa conduta foi relevante? Feriu o bem jurídico vida? Feriu porque ele morreu. Então também teve tipicidade. Logo, acabei de praticar um fato típico. Pratiquei crime já? Ainda não, calma. Nós vimos que tem um fato típico. Agora vamos ver se houve a ilicitude. Então vamos dividir agora aqui, ó. Vamos no primeiro exemplo aqui, ó. Primeira vertente aqui do nosso exemplo. Imagine o seguinte, matei ele porque eu quis matar mesmo. Era o cara que eu queria matar e ponto final. Ele estava lá desarmado, não tinha nada, acabou. Então foi um fato típico que também foi ilícito. Agora, segunda vertente.
Vamos imaginar que quando eu me deparei com o meu desafeto, ele estava sacando uma arma de fogo para atirar em mim. Só que eu fui mais rápido e atirei contra ele. Então veja que tinha lá uma agressão injusta, pelo menos iminente, de uma agressão injusta contra a minha pessoa, e eu fiz o quê? Eu repeli essa agressão injusta. Então quando há uma agressão injusta e você repele, você está agindo em legítima defesa. Logo, a legítima defesa exclui a ilicitude. Então nesse caso, você estava sacando a arma dele, eu pratiquei um fato típico, mas ele não seria ilícito. Logo, eu não cometeria crime. Então a ideia aqui que você precisa ter nesse quadro, é exato desse quadro esquemático que eu fiz para vocês, é mais ou menos isso, tá joia? E o terceiro, que é a culpabilidade, eu verificar se você era imputável, se você tinha uma potencial consciência de que aquilo era ilícito, se era exigível de você uma conduta diversa. Essa terceira coluna aqui, que é da culpabilidade, que eu falei para vocês, o edital não trouxe nada disso aqui de forma expressa, beleza? Mas eu vou fazer um adendo no final e eu vou trabalhar com vocês aí. Então, qual que vai ser a minha ideia com vocês? Te dei esse panorama geral, né, do nosso conceito analítico de crime, mas, né, em aulas posteriores, eu vou pegar com vocês o fato típico e vamos vir desmanchando ele. O que é a conduta, o que é o resultado, o que é o nexo de causalidade, o que é a tipicidade, as causas que excluem conduta, tudo isso cai na prova, né? Hipótese de ausência de conduta, por exemplo, coação física irresistível, cai muito no CSPNB. Tá joia? Então a gente vai vir estudando o quê? O fato típico, elemento por elemento. Terminou, a gente vai vir na ilicitude ou tipicidade aqui, vai vir estudando cada uma das excludentes de ilicitude. Tá joia? E aí, de forma extra, um plus, né, para garantir aí, para a gente não correr errado, a gente vai estudar a culpabilidade, que são os 3 elementos da culpabilidade aqui também. Então você vai ficar afiado aí, né, no geral. Ah, professor, mas se for só a bipartida, se for só esses 2 elementos cobrados na prova, você estudou também, pô. Então, se você estuda a tripartida, você estuda a bipartida automaticamente. Então, para a gente garantir o bicho, eu decidi, aqui no curso, fazer exatamente isso. Vamos estudar tudo essa bagaça logo. Que também você não vai desaproveitar. Vai que no outro concurso, né, na carreira policial que você queira fazer, ou qualquer TJ, ou qualquer um que você queira fazer aí, você já vai estar afiado com tudo aí. Tá bom? Então, a ideia é essa. E esse quadrinho aqui, o que eu sempre digo para os alunos em sala de aula? Gente, memoriza esse quadro. Memorize esse quadro. Deixa eu apagar aqui, ó. Eu vou te mostrar o porquê. Memorize esse quadro. Por que você tem que memorizar ele? Esse quadrinho aqui, do jeitinho que ele está aqui, ó. Porque o que vai acontecer na prova? Acontece muito nas questões de prova. Ele diz o seguinte: se eu excluir a conduta, né? Se tiver uma hipótese de ausência de conduta, exclui culpabilidade. Não, peraí, a conduta exclui culpabilidade? Não. A conduta exclui fato típico, ele é elemento do fato típico. Tranquilo? Ah, não, mas se o cara não tiver potencial consciência de ilicitude, esse fato é atípico, que excluiu o fato típico. Não, a potencial consciência de ilicitude exclui culpabilidade. Entendeu? Ele fica trabalhando esse joguinho com você, ele fica trocando, né? Porque esse esquema que eu montei para você aqui é chamado a teoria que o Código Penal adotou, que é a teoria finalista de um alemão chamado Wenzfeld. Então é assim, porque nós temos outras teorias, que você não vai viajar nelas não. Tá? Teoria clássica, teoria neocantista, essas outras teorias, elas modificam essa estrutura desse quadro. Então não viaja com elas não. A Joia não está a teoria finalista da ação, que é adotada pelo Código Penal, que essa vai cobrar na tua prova. Então, você precisa saber exatamente essa estrutura aqui, por quê? Porque ele vai ficar trocando. Ele vai falar que se eu tirar a tipicidade daqui, exclui a ilicitude. Não, a tipicidade está no fato típico, então exclui fato típico. Tá joia? Então a gente tem que memorizar. E no decorrer das aulas do curso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir desmanchando um por um para você, sem problema nenhum. Você vai ver que é bem fácil, bem tranquilo. Só é bastante coisa, bastante detalhes. Isso eu estou dizendo aqui. Teve ausência de conduta, culpabilidade. Mas vocês vão observar que ele pode pegar uma hipótese realmente de fato de ausência de conduta e confundir com você para lá. Por exemplo, ele vai falar assim, ó, coação física irresistível. Nós vamos estudar que a coação física irresistível, de fato, ela exclui conduta. A coação física exclui conduta. Tudo bem? Aí vai falar assim, ó, a coação física irresistível exclui culpabilidade. Porra, se eu sei que a coação física irresistível exclui conduta e a conduta dentro do fato típico, então não pode excluir culpabilidade. Entendeu? Ele vai aprofundando com você. Ele vai aprofundando com você. Por exemplo, a potencial consciência da ilicitude aqui, ó, tem uma excludente chamada erro de proibição. Aí ele vai falar assim, ó, que o erro de proibição, né, o erro sobre a ilicitude do fato, exclui ilicitude.
Aí você tem que falar assim, não, peraí, o erro de proibição exclui a potencial consciência da ilicitude, logo exclui culpabilidade. Então ele pode aprofundar mais com você na hora da tua prova. Aqui, ó, a exigibilidade de conduta diversa, muito comum na prova do CESP. Aqui, ó, o que uma das hipóteses que exclui a exigibilidade, que exclui esse elemento, é a coação moral irresistível. Irresistível. Na conduta também tem uma coação, só que aqui é coação física irresistível. A gente vai estudar tudo isso de forma bem tranquilinha, tá? Estou te mostrando aqui num panorama geral. Irresistível. Então veja que eu tenho coação nas duas. Só que uma coação ela é o quê? Uma coação ela é física e a outra coação é moral. Aí o que ele faz na hora da prova, gente? Ele fica trocando as coações aqui, ó. Ele pega uma coação física e fala que exclui exigibilidade. Ele pega a coação física e fala que exclui culpabilidade. Ele pega a coação moral e fala que exclui fato típico. Ele pega a coação moral e fala que exclui conduta. Ele fica trocando isso aqui. Isso aqui da prova do CESP, essas das coações aqui, ó. Porra, essa milhões de vezes na prova já, ninguém aguenta mais. Então quando cair na prova, isso é uma coisa que você não pode perder nunca numa prova. Tá? Mas fique tranquilo, só estou te dando uma ideia geral, como eu falei para você. Beleza? Na próxima aula, a gente vai chegando, tranquilo, iniciando pelo fato típico, e aí vamos vir desmanchando. Conduta, resultado, nexo, terminou, ilicitude, desmancha as excludentes, pula para a culpabilidade, desmancha os elementos da culpabilidade, e o pau tora até o final, você vai ficar afiado em tudo isso aí, tá joia? Caiu na prova, conceito analítico de crime, bingo, você vai destruir, tá joia? Gente, brigadão, até a próxima aula aí pra gente pegar firme. Valeu!